Olá, guris! Olá, gurias! Tudo bem, gurizada? Meu nome é Grace Luz e eu desejo que vocês sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal. Hoje a gente vai fazer a nossa previsão do mês de novembro para os nativos de Sagitário. Logo, logo estão de aniversário aí, né? Compartilhem o vídeo com os amigos sagitarianos. Já passo agradecendo o like no canal. Se inscrevam. Terão previsões mensais e semanalmente vai ter vídeos sobre mitologia grega, que é um assunto paralelo que está interligado com as minhas leituras. Meu nome é Grace Luz e estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Bora lá, Sagitário! Sagitário, o símbolo do Sagitário é uma entidade mitológica, que é o centauro. Quem eram os centauros? Os centauros eram personagens que tinham a metade do corpo de cavalo e a metade do corpo de homem. Isso mitologicamente personifica o homem, que da cintura para cima ele tem o raciocínio lógico, ele age com a inteligência, e da cintura para baixo prevalece o instinto animal. Vamos ver o que os sagitarianos têm para novembro de 2020. Esse baralho é um baralho de entidades mitológicas que eu criei e ele vai nos dizer o que tem por aí. Novembro de 2020, Sagitário. Vejamos. Novembro de 2020, Sagitário. Novembro de 2020, Sagitário. Nossa. Uma dupla de irmãos. Saiu para nós o Hades, que é o senhor do submundo, conhecido também como Plutão. E saiu para nós o Poseidon, conhecido também como Netuno, que é o deus dos mares. O que o Hades vem nos dizer, sagitarianos? O Hades, ele é o senhor do submundo. Quando o mundo foi dividido para ser administrado por Zeus, Zeus deu o submundo, que é a região dos infernos, para o Hades, e deu a região dos mares para o Poseidon, que é a outra carta que saiu para vocês. Aqui a gente tem uma dobradinha de peso, né? Aqui a gente tem dois dos caras mais fortes da mitologia grega. O Hades, ele é detentor das fortunas, tudo que tem abaixo da terra. Ele é responsável pelos minérios, ele é responsável pelas plantas, pelas raízes que ficam abaixo da terra. Ele é responsável pelos animais e também pelo reino dos mortos. As pessoas confundem o Hades com a morte. O Hades não tem nada a ver com a morte. Ao contrário, ele somente recebia as almas quando chegava no submundo e lá ele dava o destino certo para cada uma delas, né? Essa região do submundo, ela é dividida em partes, em lugares. E aí, dependendo do tipo de pessoa que tu for em vida, quando tu chegar lá embaixo, tu vai para o teu destino. Então ele não julga, ele simplesmente te coloca no lugar que tu deve ficar para a eternidade. Segundo a mitologia, é isso. Ele é um deus afortunado, mas ele é um deus solitário. Porque vocês imaginem quem vai querer morar no submundo? Ninguém, né? Então ele habita o submundo somente com os mortos. Com o passar do tempo ele começa a sentir falta de uma companhia, então ele resolve encontrar uma esposa. Mas ninguém vai querer, de boa, morar no submundo, não é verdade? Então ele precisa raptar uma deusa chamada Perséfone, que casualmente é filha da irmã dele, chamada Céres. A Perséfone é uma princesa linda, que vive nos campos nos campos floridos, colhendo flores e regando as plantas com a mãe dela. Ele enxerga aquela menina, ele rapta ela na hora, ele abre uma fenda no solo e puxa ela pra lá, e aí ela passa a ser sua esposa. Os dois têm um romance tórrido, são apaixonados, e quando a mãe dela descobre o rapto, a mãe dela resolve pegá-la de volta. Porém, o Hades, ele age de má fé. Vamos ver se vocês concordam nessa má fé. Havia uma lei que dizia que uma vez que a pessoa comesse alguma coisa no submundo, ela nunca mais poderia voltar para a superfície, ela teria que ficar lá para sempre. E o Hades sabia disso, obviamente, e a menina também sabia.
Só que ali no meio do amor, no meio da paixão, no meio do... Quando a gente tá apaixonado, a gente fica bobo, não fica? Ah, fica, claro que fica. A paixão aboba a pessoa. Então o que que acontece? Nessa onda de amor, beijos e romance, ele oferece para ela um romã. Ela come. E quando ela chega na superfície devolvida por ele, a mãe dela, a primeira coisa que pergunta é: me diz por favor que tu não comeu nada lá embaixo. Ela falou: não, mais ou menos. Até comi uma romã. Aí a mãe dela fica muito triste porque sabe que, segundo a lei, a filha vai ter que descer para o submundo. Mas Júpiter, que é irmão tanto de Hades quanto da mãe da Perséfone, a Ceres, resolve isso de uma maneira que fica bom para todo mundo. A menina passa a ficar 6 meses do ano no submundo com o marido e os outros 6 meses do ano na superfície com a mãe. Essa história dá origem à história das 4 estações. Então se diz que a primavera, que é quando os campos estão floridos, dizem que a Ceres, a mãe dela, conhecida também como Deméter, deixa todas as flores prontas para a espera da filha que está chegando. A estação seguinte, que é o verão, as duas brincam, pulam, tomam banho de rio. Depois vem o outono, que é quando a filha está descendo, a mãe começa a ficar triste, as folhas das árvores caem, aquele ventinho outonal. E finalmente o inverno chuvoso, que segundo a mitologia a chuva seriam as lágrimas de Deméter por conta da filha que desceu para o submundo. Depois disso começa o ciclo todo de novo. Então quando a gente fala em Hades, a gente fala em ciclos, né? Os sagitarianos eles estão atravessando um ciclo, estão trocando uma fase, estão trocando uma vestimenta, e esse ciclo traz novidades. De que novidades a gente está falando? Essas novidades, elas possivelmente são novidades de cunho sentimental. Porque o Poseidon, ele é o deus dos mares, e a gente sabe que água é o elemento das emoções. Né? O Poseidon foi um cara que teve vários amores, ele teve envolvimento com várias pessoas, ele é um cara que ele tem o domínio das águas, mas dos sentimentos ele não tem domínio nenhum. Sabe aquela pessoa que é altiva, que é determinada no trabalho, que é resoluta e pontual, e que no amor... No amor, não consegue fazer nada, tem as mãos atadas. É dessa pessoa que a gente está falando, o Poseidon é desse tipo. Então, sagitarianos, essa mudança de ciclo, que provavelmente envolve o emocional, o teu lado emocional, se ela não chegou, ela está chegando. A pergunta é, tu está preparado para essa mudança? Quando o mundo dos mares foi dado a Poseidon como tarefa, como presente, a ele também foi dado um tridente. Tridente é aquele garfão grandão que fica em cima de uma haste. E Júpiter disse assim para ele: ó, com esse tridente aí, tu vai poder desencalhar navios quando tu quiser. E quando tu estiver muito furioso, tu agita o tridente e aí tu pode provocar maremotos e terremotos e inundar cidades inteiras e exterminar com todo mundo. Então ele vai servir para salvação e vai servir para destruição. O questionamento que o Poseidon traz para ti, sagitariano, é o seguinte: tu tá pronto para salvar com teu tridente? Ou tu tá pronto para destruir? Essa fase tá chegando, tá trocando. O Hades nos diz que a gente está entrando numa nova situação, numa nova fase. E me parece que tu que decide. Às vezes tem situações na vida da gente que tu fica sem saída, tu fica sem saber, meu Deus, agora chuta o balde ou o que eu faço? É contigo, a arma tá na tua mão. Tu tem o poder, tu detém o poder das tuas emoções, o tridente tá na tua mão. Tu escolhe o que tu vai fazer. Cuidado. Desencalhar navios é nobre. Tu devolver o patrimônio para o lugar. Provocar maremotos é torpe. Não é legal. Muito embora ao longo da vida, por muitas vezes, a gente precisa provocar maremotos e terremotos, inclusive internos. Não necessariamente para outrem. Às vezes tu precisa fazer uma bagunça lá dentro, fazer uma anarquia para que as coisas ou vai ou racha.
É isso, né? Então não necessariamente o jogo tá nos falando de destruição alheia. Isso também pode ser autodestruição, né? Pode ser uma reformulação interna. O ideal é que não seja uma autossabotagem, porque se for aí complica um pouco mais. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver Sagitário. O que a gente tem aqui? Ó, como já caiu. A gente tem aqui uma carta de 3 de copas. Não, 3 de ouros. Que é uma carta aventurosa, uma carta boa. Olha, elas estão se jogando. Que coincidência. Olha só o que saiu. 3 de copas, que é uma carta de partilhar, de compartilhar o que tu tem. De ouros, de novo falei copas, ouros, que é uma carta de partilhar o que tu tem. Os ouros, normalmente eles indicam a parte financeira, podem indicar uma parte financeira, mas normalmente são cartas de êxito material. E esse material não necessariamente precisa ser dinheiro, né? Qualquer coisa de ordem material. E saiu depois, para confirmar, o julgamento. O julgamento é uma carta que nos diz o quê? Tá na hora de acertar as contas. Chegou a hora. Vai vir uma situação. Como se trata de um arcano maior, é uma influência externa, ou seja, a gente não tem como controlar. Então, vai surgir uma situação que vai ter que colocar em xeque mate. Tá, e aí, vai ou não vai? Faz ou não faz? Essa ideia pode ser, como saiu uma carta de ouros do lado, tu pode estar pensando em trocar de trabalho, tu pode estar pensando em aceitar uma nova proposta, tu pode estar pensando em contratar uma outra pessoa, em trocar de cidades, alguma coisa desse tipo. Pensa bem se é melhor ir avante ou deixar tudo para trás, mas o julgamento nos diz que chegou a hora de decidir. Né? E essa decisão provavelmente tem um final feliz. Provavelmente tu vai optar pela coisa certa. O julgamento ele nos mostra quando é chegada a hora das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares. Como eu te perguntei antes, Sagitário, o teu tridente, ele quer fazer o quê? Qual é a função do teu tridente nesse momento? Derrubar tudo ou construir tudo? É contigo. Tá chegada a hora, tu vai ter que decidir. Deixa eu clarificar aqui mais um pouquinho com a tarô prateado. Aqui. Vocês não vão acreditar. Olha a carta que saiu do tarô prateado. De novo, 3 de ouros. Confirmação mais do que 2 vezes a mesma carta. Então, assim, sucesso está à frente. Por mais que tenha alguma dificuldade, por mais que tenha algum impasse, tá aí. Acho que dá para fechar o olho e acelerar. O tarô, ele não é uma previsão, ele é uma orientação. E todos nós temos uma coisa que a gente ganhou do berço do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que é o livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito importante que ninguém nos tira. Então é assim, o tarô orienta, mas faz essa pergunta pra ti. Te autoanalisa e vê. O que eu vou fazer com o meu tridente? Depois dessa resposta, aí a ação fica bem fácil. Vamos dar uma espiadinha nos anjos do romance. Todo mundo quer saber, né, da parte do romance, porque essa é bem boa, né, importante. Essa é muito importante. Vamos ver então. Como é que tá o romance pro sagitariano? Sagitário, novembro de 2020. Sagitário, novembro de 2020. Vamos ver essa aqui.
paixão. Apaixonados, hein, sagitarianos? Quando é que vocês não estão, né? A vida do Sagitário é uma eterna paixão. E que coisa bem boa, né? Sagitarianos são apaixonados, são... É fogo, elemento fogo, afinal de contas, então é uma coisa que invade e depois pra ir embora demora um pouco, né? Que bom, paixão à vista então. Guris e gurias, gurizada, essas cartas aqui, elas representam os 12 trabalhos de Hércules. No nosso caso, vai representar o nosso desafio. O Hércules, ele é um herói grego, ele é um semideus, que ele era filho de Júpiter e Alquimena. Júpiter, que é o próprio Zeus, né? E Alquimena, que era uma mortal. E aí ele foram impostos pela deusa Hera, no caso madrasta dele, 12 trabalhos para que ele cumprisse, 12 tarefas. Só que eram tarefas absurdas, tarefas para um deus, não para um mortal. Mas ele conseguiu completar todos, porque ele herdou a força e a inteligência do pai. Zeus abençoou, Zeus ou Júpiter, né? Abençoou Hércules com uma força descomunal. Então foram impostos esses 2 trabalhos e ele foi resolvê-los. A carta que for tirada aqui representa o teu desafio do momento ou o que tu vai passar. E eu vou te dizer como que dá mais ou menos pra gente tentar resolver, inspirado na ação do próprio Hércules. Vamos lá então? Eu creio que também quando a gente nasce, Deus nos dá a força de Hércules. A gente, o espermatozoide do nosso pai, para fecundar o óvulo da nossa mãe, ele já faz uma força, uma corrida insana. Pra gente vir ao mundo, meu Deus, que batalha maior do que essa, né? Pra tu chegar na hora do parto. E depois disso, então, nem se fala. A gente cresce, envelhece e morre lutando todo dia. Então somos Hércules disfarçados de humanos. Então vamos ver o que o Hércules tem para nos dizer sobre o teu desafio do momento. Vamos ver lá então. Qual é o teu desafio? O desafio do Sagitário para novembro de 2020. Ai, ai, ai. Então, o desafio do Sagitário para 2020 era capturar os pomos do Jardim das Hespérides. Vamos ver o que eram as Hespérides. As Hespérides eram ninfas que habitavam um jardim que era longe, num lugar muito longínquo. E elas cuidavam de um pomar. E nesse pomar havia uma árvore gigante com umas maçãs de ouro que eram da deusa Afrodite. Num outro momento no canal eu vou contar para vocês essa história com detalhes. Toda semana eu vou ver se eu consigo disparar uma história nova sobre mitologia grega, que daí a gente já vai se ligando e se percebendo das histórias contadas aqui. Então esse jardim, essas maçãs, elas eram cobiçadas por todo mundo, porque além de serem gigantes, elas eram de ouro. As próprias deusas do Olimpo todas queriam as maçãs. Então foi dado ao Hércules a tarefa de buscar para a deusa Hera esses pomos de ouro. Só que assim, esse lugar ficava num lugar que ninguém sabia onde era. Era um lugar muito longínquo. Então a gente já tem o primeiro desafio do Hércules, que é chegar nesse lugar. Depois, quando chegava lá, ele tinha que lutar com um monstro. Desculpa, um dragão horroroso para poder entrar no tal do jardim, que era extremamente cuidado. Hércules contou com a ajuda do Atlas. O Atlas era um gigante que carregava o mundo nas costas, que era o único ser com condições de subir naquela árvore para apanhar as maçãs. Então Hércules pediu pro Atlas ajudá-lo e o Atlas disse assim pra ele, ó, o negócio é o seguinte, eu até pego as maçãs pra ti, mas tu vai ter que segurar o mundo, porque como é que eu vou subir na árvore com esse mundo nas costas? Segura aqui que eu vou lá. Como o Hércules era um cara muito forte, prontamente o Hércules colocou o mundo nas costas e segurou enquanto o Atlas fazia a busca. O Atlas foi lá, pegou as maçãs e voltou. Quando o Atlas voltou, o Atlas quis dar uma de malandro. Falou assim pro Hércules, olha, eu até vou entregar lá pra ti essas maçãs, lá onde tu tem que entregar, mas só que esse mundo eu não vou pegar de novo. Pra começar que foi teu pai que fez eu carregar esse peso aí nas minhas costas, a vida toda, a eternidade toda. E assim, agora que eu consegui me ver livre dessa bucha, eu vou pegar de volta, fica aí segurando que eu vou lá e é o seguinte.
Aí o Hércules, inteligentíssimo, porque como eu falei, além de forte, era inteligente, disse assim pra ele, não, vamos fazer assim. Eu fico com o mundo, não tem problema nenhum, só segura ele um pouquinho aqui pra eu ajeitar o corpo, porque eu tô mal colocado e não tô acostumado, já que eu vou ter que ficar a eternidade com ele, deixa eu me ajeitar. Deu o mundo pro Atlas, quando o Atlas segurou o mundo, o Hércules pegou as maçãs e fugiu. Disse, desculpa, mas eu preciso completar o meu trabalho. Aí a gente tem uma lição bem grande. Teu desafio é o seguinte, para começar que tu tá indo... Tu vai precisar resolver uma coisa que tu não vai nem ter ideia de como que tu vai fazer isso. É um desafio assim que fica além do alcance da tua visão. Tu não sabe como que tu vai fazer isso aí. Quando tu finalmente te confrontar com esse desafio, tu vai ver que tu tem ali uma muralha, que no caso seria o dragão, né? Tu tem uma muralha ali que tu vai ter que transpor para poder resolver isso. Não é só o desafio. Para chegar no desafio, tu ainda vai ter que passar por um quebra-mola antes disso. E não é um quebra-mola baixo, é um quebra-mola razoável. Passado o quebra-mola, tu vai precisar de ajuda. Sozinho tu não vai conseguir resolver esse teu desafio de maneira nenhuma. Tu vai precisar de uma coisa que é maior que tu. No caso do Hércules foi o Atlas. Tu vai precisar de uma ajuda de um parente, tu vai precisar de uma ajuda financeira, tu vai precisar de uma ajuda de um patrão. Alguma coisa tu vai ter que precisar. Sozinho tu não vai conseguir. É uma coisa assim que não está ao teu alcance resolver. Sozinho não tem como. Então tu vai ter que contar com a ajuda de alguém, mas detalhe, alguém vai te ajudar, tu vai ter essa ajuda. E isso é importante. Tu vai conseguir realizar o teu trabalho. Só que assim, essa ajuda, o trabalho do Hércules nos diz que ela pode não parecer o que ela é. Então toma cuidado. Aqui a gente tem uma advertência, Sagitário. Cuida bem para quem tu vai pedir ajuda, para como tu vai ser ajudado, porque às vezes essa ajuda pode ser mais cara do que o próprio desafio. Às vezes as pessoas não estão preparadas para nos ajudar ou nos ajudam com segundas intenções. Nossa, aí tem uma gama muito grande de situações. Mas assim, presta atenção que essa tua ajuda ela pode ser mais penosa do que o próprio trabalho. Então tu fica alerta, tu tá sendo avisado agora, tá bem? Mas tu vai ter inteligência. Tu vai ter o discernimento e com o mesmo discernimento do Hércules tu vai conseguir reverter essa situação. Não há garantia que essa tua ajuda não se torne depois para ti um outro empecilho, né? Porque quando uma pessoa te trai, quando uma pessoa faz judiaria para ti, tu não vai seguir sorrindo e feliz só porque a pessoa te ajudou, porque na verdade a ajuda foi tendenciosa. Então, presta atenção nisso, tá? Essa tua ajuda ela pode ser mais custosa do que tu pode pensar, inclusive no depois. Mas enfim, tu vai conseguir vencer o teu desafio, ok? E tu vai conseguir chegar onde tu quer. Mas não vai ser fácil, eu repito, não vai ser fácil. Presta atenção, olha ao redor, beleza? Eu desenvolvi um projeto, guris e gurias, que é essa caixinha aqui, ó. Ela chama Néctar dos Deuses. Ela é uma caixinha que ela contém mensagens, são 50 mensagens, do pessoal do Olimpo e dos deuses e entidades mitológicas. E aqui tem, para cada card, tem um personagem, esse personagem te traz uma frase. Vamos ver então qual é o conselho dos deuses e entidades mitológicas para o Sagitariano no mês de novembro de 2020. Conselho para o Sagitariano no mês de novembro de 2020. Vamos ver. A tia vai ter que botar o óculos, que a letrinha aqui é muito pequena, eu não dou conta. Vamos lá. Sagitário, novembro de 2020. Qual é o conselho? Cronos. Cronos é o senhor do tempo. Vamos ver o que ele nos diz. Tempo. Como está o seu tempo hoje? Estás dando conta de tudo que tens a fazer e resolver? Se não, o senhor dele, chamado Cronos, te chama para eliminar pendências que podem ser resolvidas. Que podem, se não resolvidas, te trazer sérios problemas, inclusive sérios problemas incríveis. Corra que ainda dá tempo.
apressa-te. Essa letrinha tá horrível, vou ter que mandar aumentar isso aqui. Guris e gurias, o que o Cronos tá te chamando aí, Sagitário? O que ele tá te dizendo, ó? Tu acha que tu não tá tendo tempo pra resolver as tuas coisas? Te vira, dá teus pulos. Tu vai deixando uma coisa pra amanhã, outra coisa pra depois, daqui a pouco vai chegar num momento que tu não vai dar conta de resolver e sabe aquela famosa bola de neve? Então, é disso que a gente tá falando. Possivelmente seja uma situação específica. Tem alguma coisa que tu tá protelando aí? Tem alguma coisa que tu tá dizendo, amanhã eu faço, depois da hora que der um tempinho eu faço? Para. O próprio Senhor do Tempo, o próprio Cronos te avisa. Pensa, observa e vai fazer, porque isso aqui pode te trazer depois coisa mais tarde. Pode te trazer problema mais tarde. Daqui a pouco um problema até insolúvel. A gente tem um mau hábito nessa correria, que a vida é. A gente tem um hábito de dizer, amanhã eu faço, depois eu faço, ou peço ajuda, blá, blá, blá. Não dá. No teu caso específico, o Saturno está sendo bem claro. Sabe aquela coisinha que tu disse que depois tu fazia? Vai lá e faz agora. Porque aquela coisinha pode se tornar um coisão. Beleza, sagitarianos? Eu fico aqui o meu carinho por vocês. Eu agradeço a companhia. Não esquece de compartilhar o vídeo com os teus amigos sagitarianos. Dá o like lá. Compartilha, te inscreve no canal que toda semana vai ter história nova sobre mitologia pra gente poder ir entendendo mais esse jogo frenético que a gente tá falando. Beleza? Me sigam também no Instagram. Um grande beijo da Grace Luz. Que Deus nos abençoe a todos e nos traga luz, força e poder.